Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carla Mariana e eu sou a professora de língua portuguesa. Pessoal, hoje o nosso assunto é variação linguística. Bem, eu coloquei lá que nós vamos ver o conteúdo da nossa história, né? Nossa história registrada aí da nossa apostila. Só que antes do pessoal, preciso falar com vocês sobre variação linguística, certo? Que é o tema ali do nosso trabalho de língua portuguesa. Ok? Vamos lá, vamos conhecer aí a variação linguística. O que que é a variação linguística, pessoal? Eu trouxe aí a imagem de diversas pessoas, aí de 3 pessoas que caracterizam bem a miscigenação, a mistura do nosso país, certo? O nosso país é isso, essa mistura maravilhosa, belíssima de culturas, tá? Isso aí traz pra gente diversas influências na nossa língua, ok, pessoal? Nossa língua tem influência aí do europeu, tem influência do africano, tem influência do indígena, tudo isso vem carregado ali dentro da nossa linguagem, nossa forma de falar, tá? Dentro da nossa história, porque a história também mexe com a nossa língua, ok? Mexe com a nossa fala, ok? Vamos conhecer ali. Eu tenho a variação geográfica, ou a variação diatópica, né, que a gente conhece. Tenho variação histórica ou diacrônica. Tenho a variação social ou diastrática. Variação situacional ou diafásica. Certo, pessoal? Essas são as variações aí que nós encontramos dentro da nossa língua, da nossa fala, de norte a sul do nosso país. Ok? Então, e ainda eu preciso pensar no âmbito aí, quando eu falar de variação linguística, de linguagem formal e linguagem informal. Dentro da variação linguística, pode acontecer sim a variação ali informal ali dentro de todas essas variações, eu usar o contexto da minha fala ali informal. Mas na escrita, pessoal, o que preza, o que pesa, tá? É a variação formal, certo? Então, por mais que eu possa falar do meu jeito específico, de acordo com a minha origem, com a minha idade, com a região que eu cresci, certo? Com a história que eu vivi, traços, eu vou seguir a norma padrão, a norma culta da língua portuguesa, ok? Formal e informal. Na escrita, eu vou usar sempre a formal. E na fala, eu posso usar tanto a formal quanto a informal. Negócio fechado? Ok, pessoal. O que é mesmo essa variação linguística? A variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos, vocabulário, pronúncia, morfologia, sintaxe, tá? Elas existem porque as línguas elas possuem caráter de ser dinâmicas e sensíveis. E o que é isso? A língua é dinâmica, ela está mudando o tempo todo. Eu estou falando com vocês, pessoal, e a nossa língua está mudando. Só que nós vamos perceber com maior peso, a gente só percebe isso com o passar de muitos e muitos anos, tá? Os fatores como a região geográfica, o sexo, o homem fala diferente da mulher muitas vezes, a idade, você fala diferente dos seus avós em algumas coisas, apesar de falarem parecido por causa da variação histórica ali, né? Variação social de convivência, tá? A classe social do falante e o grau de formalidade do contexto da comunicação. A situação em que eu estou inserida me coloca para falar de uma certa forma específica. A variação linguística ela nos possibilita tudo isso. Pessoal, tem pessoas específicas que estudam a vida inteira a forma da língua, elas saem procurando as pessoas, no caso, né, e fazem pesquisas, estudos sobre a forma que aquelas pessoas falam. E esse pessoal é importantíssimo, os linguistas, tá? A linguística é a ciência que estuda essa variação linguística e dentro dela eu também tenho a estilística, tá? Que vai também nos auxiliar aqui hoje. Então vamos lá? Tipos de variação linguística. O que acontece dentro da variação regional? Olhem bem, eu trouxe aqui esse texto de Oswald de Andrade. Vou pedir para vocês pausarem, darem uma olhadinha aí, dar uma lida, tá? Para o nosso vídeo não ficar muito extenso. E aí a gente continua, ok? Pausou? Leu? Gostaram? Pois é, pessoal, acontece isso aí na variação regional. De acordo com o lugar, a gente fala certas palavras de forma diferente. A gente traz um objeto, ou uma fruta, uma verdura, né? Em alguns lugares ela pode ter outro nome que vocês nunca viram. Um exemplo aqui que eu trouxe da mandioca, o aipim, macaxeira e a mandioca. O que eu mais conhecia era por esse. Agora tem maniva, castelinha, tem vários outros nomes, depende da região geográfica que esteja ali esse produto. Ele vai ter um nome para ele. O pessoal chama ele de alguma forma, é que nem o geladinho, né? Geladim, din-din, tem outros nomes por aí.
Bem, pessoal, eu ainda tenho a variedade sociais, né? As variedades sociais. Olha, são aquelas que possuem diferença em nível fonológico e morfossintático. Fonológico, plantar ao invés de plantar. O nome disso, na verdade, quando eu troco o R pelo L, vocês vão lembrar lá do Cebolinha, é palatização. Se vocês observarem, toda vez que eu falo planta, a minha língua vai lá no meu palato, que alguns conhecem como céu da boca, né? Por isso que a gente fala que é o fenômeno da palatização ou da rotarização, se não me engano. Certo, pessoal? Quando eu troco pelo R. Quando eu troco o L, coloco o L no lugar do R, eu tenho a palatização. Quando eu tenho a troca do R pelo L, ou seja, ao contrário, né? Eu coloco o R no lugar do L, aí é o fenômeno da rotatização, certo? Isso acontece aí por diversas questões. Essas pessoas podem falar diferente por causa da formação, tá? Quando a gente vai estudar variação linguística, quando a gente vai estudar a linguística, em si a gente estuda todo o aparelho fonador do falante, tá? E nós não somos médicos, alguns de nós são estudantes de letras, professores de português, mas para entender o fenômeno da fala, nós estudamos todo o aparelho fonador, toda a estrutura da boca para saber por que acontece. Então, nós devemos, estou falando isso tudo para vocês porque eu acho interessantíssimo, porque é importantíssimo entender para poder respeitar. E nós precisamos entender e respeitar as diferenças da fala, sem o famoso preconceito linguístico, ok? Então, percebam, ele pode ter um problema no aparelho fonador, uma diferença no aparelho fonador dele, ele pode ter uma diferença ali, alguma coisa que impeça ele de fazer essa troca, ou pode ser uma questão social aí também, tá? Morfossintaxe, R$10 em vez de R$10, certo? Também características aí sociais, ok? Eu vi ela em vez de dizer que eu a vi, certo? A gente fala assim, né? Muitas vezes não precisa de uma variação social aí, em termos de variação constantemente, certo? Nós fomos, né? Olha aqui, ó, outro exemplo aqui, deixa eu trazer aqui de volta. Só um minutinho, olha aqui, ó. Eu trouxe, em vez de eu trouxe, né? A gente fuma, em vez de nós fomos, né? Nós vai, né? A gente fala muito isso. E a língua, os linguistas permitem. Um linguista famoso que a gente tem aqui é Marcos Banho, tá? Ou Marcos Bagno, que alguns falam assim o nome dele. Vamos lá. Variedades estilísticas. Eu adoro a estilística, tá? São as mudanças da língua de acordo com o grau de formalidade, de acordo com o que eu quero. Estilística, pessoal, ela preza pelo estilo do autor, isso dentro da escrita. Ela vai estudar a pontuação, vai estudar a forma que ele escreve, vai estudar a forma como ele usa as palavras, e ele vai fazer toda essa construção do texto. Às vezes ele coloca até alguma coisa ali a mais, um excesso ali, mas é questão de estilo, estilística, certo? Olha bem, com grau de formalidade, ou seja, a língua pode variar entre uma linguagem formal ou uma linguagem informal. Isso é o que estuda a estilística, ok? Olha, a linguagem formal é usada em situações comunicativas formais, tá? Como uma palestra, um congresso, uma reunião empresarial. Pessoal, se eu estou aqui conversando com os meus amigos, e aí eu vou ficar bem tranquila, eu vou usar diversos tipos de palavras, vou ficar tranquila. Se eu for na frente de um juiz, eu vou mudar a minha vestimenta, vou ter que ir de maneira formal, certo? Vou ter que falar com ele, me dirigir por um pronome de tratamento, bem formal, vamos dizer assim, né? Bem respeitoso. Vou ter que falar com ele, medir as minhas palavras, utilizar o melhor vocabulário, né? Tomar todo esse cuidado. Então, isso aí também pode ser considerado como uma variação situacional, ok? Linguagem informal. É usada, pessoal, em situações comunicativas informais, como reunião familiar, encontro entre amigos, e por aí vai. E aí o uso da linguagem coloquial, ou seja, informal mesmo, que eu expliquei para vocês. Gíria ou jargão, pessoal, isso aí acontece muito. Médicos, eles têm uma linguagem própria, entre eles, uma linguagem técnica. Os policiais também, que AP, Steve, né? Eles se tratam assim. Então, tem diversas formas de comunicação entre eles, de grupos, tá? É um tipo de linguagem utilizada por um determinado grupo social, fazendo com que se diferencie dos demais falantes da língua. O pessoal do skate, né, do Ralph lá, eles também têm essa variação própria deles, tá? A gíria é normalmente relacionada a linguagens de grupos de jovens, né? Os skatistas, surfistas, rappers, etc. O jargão é, em geral, relacionado à linguagem de grupos profissionais,
professores, médicos, advogados, etc. Não me lembro de nós professores termos jargões, não. Muito bem. Variação aqui histórica. Eu trouxe isso aqui para mostrar para você. Você, você, se. Certo, pessoal? Variação histórica. Ao longo da história, ela vai mudando ali, ó, os tracinhos dela. Por causa da história, por causa de tudo que vai acontecendo. E aí eu trouxe para vocês um assunto muito interessante. O preconceito linguístico. Segundo o professor e linguista Marcos Banho, né? Todo juízo de valor negativo, reprovação, repulsa ou desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio social. Pessoal, a elite vai ali, determina que tipo de linguagem ela vai falar e ela desprestigia, vamos falar assim, ela desconsidera a linguagem dos demais. É uma linguagem de maior prestígio social. Não vai influenciar ali na comunicação, porque o efeito da comunicação aconteceu, as pessoas se entenderam. Então, o que acontece? Há um desrespeito às variações linguísticas lá do caipira, da roça, do pessoal ali do interior, do pessoal da favela, né? Mas isso não deveria acontecer, ok? Isso é uma coisa errada, isso é tido como um preconceito e nós temos linguistas que defendem isso e um deles está aí na tela para vocês. Normalmente, esse pré-julgamento dirige-se às variedades mais informais e ligadas às classes sociais menos favorecidas, as quais, via de regra, têm menor acesso à educação formal ou têm acesso a um modelo educacional de qualidade deficitária. Então, o que acontece? Aqui ele traz um exemplo, né, de que nós devemos estudar a língua portuguesa e de que isso traz, sim, ali um maior prestígio ou um menor prestígio. Isso é ruim, tá, pessoal? Isso não é bom, tá? Isso é negativo na forma que eu não posso desmerecer alguém pela fala dele. Ele tem todo o direito. Existe um grupo de cientistas, são pesquisadores que estudam o fenômeno da fala e eles dizem que isso é completamente normal e que nós devemos respeitar as falas das suas mais diversas formas, ok? E devemos sim. Segundo Marcos Banho, na obra O Preconceito Linguístico, que é um texto dele, o que é como se faz 1999 é o ano da publicação do livro, tá, pessoal? O preconceito linguístico deriva da construção de um padrão imposto por uma elite econômica e intelectual que considera como erro e que, consequentemente, é provável, né? Tudo que se diferencia desse modelo, reprova tudo que se diferencia do modelo que eles colocaram como certo. Eles não foram todo votação democrática. E aí, todo mundo concorda? Não, discorda? Então não vamos fazer. Não, eles lá, sem votação nenhuma, sem perguntar para mim, perguntar para vocês, definiram o que é a norma que deve ser falada. Querem excluir a história dessas pessoas, querem excluir a região dessas pessoas, a cultura que influencia na fala, para fazer o quê? Para decidir que a língua deles é a que deve ser falada. Engraçado, né? A pessoa vai lá e faz, quer dominar a sua vida. Mas é basicamente isso aí, tá, pessoal? É uma brincadeira que eu tô fazendo aqui, mas é basicamente isso aí mesmo. Eles decidem o que é e colocam como o que todo mundo deve fazer. Ah, pessoal, nós vivemos num país democrático, vamos aí respeitar, certo? Na escrita é uma coisa, na fala é outra coisa, tá bom? E jamais vamos pensar assim que fulano fala errado. Ah, ele não falou como eu considero certo, que às vezes nós nem falamos o português ao pé da letra e já estamos apontando o outro como erro, né? Ninguém usa aí a mesóclise, né? Para falar, e aí estão aí questionando o uso da fala ali, da língua portuguesa do outro ali na fala. Então vamos tomar cuidado, tá? Não vamos não fazer uso do preconceito linguístico aí. Vamos lá. Além disso, está intimamente ligado a outros preconceitos, também muito presentes na nossa sociedade. Esse preconceito, pessoal, ele não vem sozinho, ele vem carregado de outros preconceitos, tá? Preconceito socioeconômico. Ó, pessoal, isso aqui. Então, entre todas as causas, talvez seja mais comum e a que traga mais consequências graves, tá? Isso se deve ao fato de membros das classes mais pobres, pelo acesso limitado à educação e à cultura, tá? Porque cultura faz muita diferença. Geralmente, dominarem apenas variedades linguísticas mais informais e de menor prestígio. Lembra lá o prestígio de que eles decidiram como é que nós deveríamos falar? É isso aí. Assim, são excluídos principalmente dos melhores postos do mercado de trabalho, né? Ali, e cria-se a chamada ciclicidade da pobreza.
O pai pobre e sem acesso à escola dificilmente oferecerá ao filho oportunidades pela falta de condição, né, pessoal? E este provavelmente terá o mesmo destino que ele. Eu me lembro quando eu vejo essa questão aqui do período antes da globalização, antes do advento da internet, que veio ali a globalização, né? Se eu morasse em uma fazenda e meu pai e minha mãe fosse ali quem cuidasse daquela fazenda, provavelmente o lugar que eu iria ocupar, na maioria das vezes, seria o mesmo lugar que a minha mãe ocuparia, passando de pai para filho, tudo isso. Não tinha essa escala, não poderia ter. Era mais difícil porque as pessoas não olhavam e sabiam que lá no Japão, lá nos Estados Unidos, tinha possibilidade de aprender isso, tinha possibilidade, nem sabiam que existiam outros lugares, tantos lugares assim no mundo, e ficavam ali sem nem condições de sonhar a sair daquela posição, tá? Então, o que acontece basicamente é isso. Com um acesso restrito ali à educação, a melhores condições de crescimento, ele acaba não dando tanto essa possibilidade para os filhos, né? Para os filhos. Vamos lá. Preconceito regional. Olha, pessoal, eu vim de Goiás. Lá em Goiás a gente fala muito puxo R, né? Porta, porteira, portão. O pessoal já pensa assim, né? Quando eu fui morar, por exemplo, lá em Brasília, o pessoal falava, nossa, você não puxa o R, você nem parece que é de Goiás. Ou quando a gente fala alguma coisa, já pergunta pra gente, você lá de Goiás, você puxa o R? Fala aí porta, por favor, fala porta. Porta. Eles querem que a gente fale assim. E tem preconceito contra isso, ok? Acham graça, fazem gracinha, mas isso, errado. É que as pessoas que entendem de variação linguística, entende que existem estudiosos, pessoas muito importantes que estudam, pesquisam, e dizem que as coisas não são assim, elas não utilizam o preconceito linguístico, ok? Então vamos lá. Junto ao socioeconômico é uma das principais causas do preconceito linguístico. São comuns casos de indivíduos que ocupam regiões mais ricas do país manifestarem algum tipo de interior, tá, pessoal? Pessoal da capital com o pessoal do interior, tem muito isso também. Preconceito cultural. No Brasil, há uma forte aversão por parte da elite intelectual. A cultura de massa, o que é isso, pessoal? Ali, a cultura mais da população, ali, né, da massa. E as variedades linguísticas por elas usadas. Isso fica evidente, por exemplo, na música. O que acontece? Por muito tempo, quando o sertanejo surgiu, gente, era o fim, tá? O rap foram segregados no cenário cultural por serem oriundos das classes menos favorecidas, né? Muitas vezes sem acesso à educação formal ali, a gente sempre volta na ideia de educação, tá? E que se utilizam de uma linguagem bastante informal. A fala do caipira, né? O membro, né? Com um membro do centro ali, de um grande centro. Normalmente, falou o sertanejo ali já pensa em caipira, né? Principalmente os primeiros que surgiram, que eram bem raiz mesmo. E é muito importante destacar que ambos são estilos musicais, tá, pessoal? Extremamente ricos e são importantíssimos para a identidade ali cultural de milhões de pessoas. Tá? O sertanejo ali tá bem ligado ali na cara do Brasil, tá? Consequências do preconceito linguístico. A principal consequência do preconceito linguístico é a acentuação dos demais preconceitos a ela relacionada. Pessoal, professora, eu só desconsiderei a fala dele, o jeito dele falar, mas eu não tenho culpa disso. Por que ele fala assim? Ele fala assim porque ele quer, né? Tá todo mundo aí, estuda, não estuda. Não é assim, pessoal. Acaba que se eu gero um preconceito está ligado ao outro. É importantíssimo falar sobre variação linguística, por isso que eu tirei essa aula, porque um preconceito leva a outro preconceito, ok? Isso significa que o indivíduo excluído em uma entrevista de emprego pode se utilizar de uma variação informal da língua, não terá condições financeiras de romper a barreira do analfabetismo e provavelmente continuará excluído. Ou não precisa ser nem do analfabetismo, né? De romper aquela barreira que ele tem ali agora e de crescer, de subir mais um degrau na escada da vida, pessoal. Isso aí é o que acontece, tá? O cidadão segregado por apresentar sotaque de uma determinada região continuará sendo visto de forma estereotipada. Eu coloco um rótulo naquela pessoa. É isso. Sendo motivo de riso ou de chacota e assim por diante, certo? Lá por causa da região dele, que está ali marcada na fala dele, eu vou trazer esse preconceito pela classe econômica, pela cor, pelo gênero, pela idade. Pessoal, chegou um senhorzinho ali com um vocabulário bem diferente e eu tenho preconceito com o vocabulário dele. Não, isso fala de velho, não, pelo amor de Deus. Outro tipo de preconceito, não é? Isso aí é o que eu tô dizendo pra vocês, um preconceito carregado de outro preconceito.
E o preconceito linguístico no Brasil, pessoal? No Brasil que é tão cheio de misturas, cheio de culturas diferentes. Como que funciona e o que acontece? No Brasil, o preconceito linguístico é muito perceptível em dois âmbitos, o regional e o socioeconômico, né? Basicamente, aí isso pesa muito, principalmente o socioeconômico, né? No primeiro caso, é comum que os agentes estejam nos grandes centros populacionais, os quais monopolizam cultura, mídia e economia, como no Sudeste e no Sul, ok? Se a gente for ter preconceito linguístico, pessoal, vamos lembrar que muitas regiões do país têm preconceito com a nossa região, tá? Muitas pessoas, não muitas regiões, não vamos generalizar, mas tem pessoas que têm preconceito com a região que a gente vive sim, tá? As vítimas, por sua vez, normalmente estão nas regiões consideradas pelos algozes, né, como mais pobres ou mais atrasadas culturalmente. Estão vendo aí, pessoal? Nós não podemos ter esses tipos de preconceitos, tá? O preconceito pode se voltar também contra a gente. Como no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste, que é de lá de onde eu vim, né? Rótulo nordestino analfabeto ou de goiano caipira, que é o que eu disse para vocês. Infelizmente, presente no pensamento e no discurso dos brasileiros. Gente, o Nordeste é riquíssimo de cultura. Tem pessoas que vêm inteligentíssimas, igual em toda parte do país. Vocês não têm noção, tem escolas lá de peso muito bom, assim, escolas maravilhosas e pessoas com projetos maravilhosos, ok? Pessoas com cabeças, com mentes, que trazem muitas ideias positivas para nós, de maneira geral. Muito bem. No segundo caso, né, o preconceito linguístico dirige-se da elite econômica para a classe mais pobre. Segundo o professor Banho, muitos usam a língua como ferramenta de dominação. Lembrando lá do latim, lá atrás, nos séculos passados, o latim, pessoal, eles chegavam, né, os soldados, eles chegavam para conquistar terras e eles impunham que as pessoas daquele local falassem o latim, falassem a língua deles, tá? Porque língua é poder, querendo ou não, nesse caso, a gente pode mostrar isso, tá? Mas nós não devemos usar isso de forma negativa, né? Dominação aí. Visto que o desconhecimento da norma padrão, de acordo com essas pessoas, representaria um baixo nível de qualificação profissional. Nem sempre, né? Nós podemos ver que tem gente aí que não tem o mesmo conhecimento intelectual, né, de outras pessoas, e eles fazem aí, eles têm outro tipo de conhecimento também intelectual, que não é o mesmo que a elite dominante diz que é o correto, é o melhor, vamos dizer assim. Por essa razão, muitas pessoas permanecem nos subempregos e com péssimas remunerações. Resumindo, o preconceito linguístico é um dos pilares da manutenção das pessoas. É isso que eu quero falar para vocês, ok? O fim do preconceito. Adequação linguística. O princípio, né, segundo o qual não se fala mais em acerto ou errado, né, em certo e errado, na validação de uma determinada variedade linguística. Então, vamos começar por aí. Não existe certo ou errado na fala. Existe o quê? Uma adequação ao contexto que você está inserido. Na minha aula de língua portuguesa, você deve seguir a norma culta de língua portuguesa. Você está inserido na aula de língua portuguesa, então nós vamos respeitar. No contexto educacional, no contexto escolar, nós vamos seguir um padrão aí, tá? Sem fazer esse preconceito, ok? Respeitando sim as variedades linguísticas que os colegas trouxerem para nossa sala, ok? Então vamos lá. Fala-se, pois, se a variedade em questão é adequada ou não à situação, ao contexto comunicativo ali, né, em que se ela manifesta. Onde eu estou falando? É na escola, é na aula de língua portuguesa? Então, se eu vou aprender a língua portuguesa, eu vou usar a língua portuguesa da forma escrita, né, pessoal? Ok? Acontecem as variações na aula também? Acontece, sem problemas. Isso significa que, em um contexto formal ou solene, seria adequado o uso da linguagem formal, padrão, a culta, e inadequado o uso de uma variedade formal coloquial. Da mesma forma, em situações informais, deve-se usar uma variedade informal, coloquial ou em detrimento da linguagem formal, padrão ou culta. Aí o colega vai virar, então, professora, quando eu não estiver aqui na sala, eu vou falar tudo errado. Por quê? Eu vou falar. Pessoal, você tem que ver que você carrega marcas da fala da sua história, da região onde você vive, tá? Então, você vai se adequando ao contexto que você está inserido. Um exemplo de anima cine amanhã, um adolescente aí falando com o outro, né? Conversando com um amigo. O outro aí, bom dia, diretor Pedro. Eu gostaria de falar com o senhor sobre algumas questões de interesse da instituição. Pessoal lá na faculdade, né?
fazendo ali uma conversa com o diretor. Aqui tem um contexto inadequado, depois vocês dão uma pausa, tá? E dêem uma lidinha. E eu trouxe isso aqui. Esse textinho é muito engraçado, variação também, tá? É um exemplo, tá bem marcado, não é que todo mundo fala assim, às vezes podem marcar mais ainda a fala dessas pessoas, ou não, tá? Mas aí tem um textinho, depois vocês deem uma lida. Aqui tá bem um exemplo, né, que a gente traz, né? Eu sempre coloca aí a imagem como forma de mostrar para vocês alguma coisa, e não deve existir preconceito de forma nenhuma, porque de todas as formas, as diferenças, elas são riqueza pra gente, tá, pessoal? Diferença é riqueza. Se todo mundo fosse igual, preto e branco, falasse todo mundo igual, preto e branco, não teria graça, não teria riqueza nenhuma, estaríamos paupérrimos de cultura aí, ok, pessoal? Deixei aqui algumas referências, tá? Que eu busquei sim esses textos aí com base do outro, né? Nada é original aí, a gente traz sim informação de outras pessoas e tá aí o lugar onde eu peguei, certinho? Então, eu gostaria que vocês agora pegassem aí e pesquisassem sobre o trabalho de língua portuguesa, ok? Porque vocês vão apresentar para mim e eu vou mandar outro slide explicando o que é para fazer, como vai funcionar, ok? Beijinhos e até já!